Porque eu me despedi do arquétipo da força para usar o arquétipo do imperador. Eu sou Silvia Claro, taróloga, terapeuta e professora de tarô, e nesse vídeo eu vou te ensinar a usar o tarô como uma energia arquetípica. O que são arquétipos? É uma definição até difícil de dizer, mas o que isso significa? É uma energia bem primitiva que afeta o nosso subconsciente, apenas pelo fato de olharmos para elas. Então, quais são as imagens que você tem na sua casa? Talvez você não tenha nenhuma, talvez você tenha objetos quebrados, talvez você tenha imagens negativas, porque você goste daquela imagem. Mas saiba que isso estará afetando o seu subconsciente e, consequentemente, afetando a realidade da tua vida. Aqui eu tenho, nessa esteira, a obra de um artista aqui de São Paulo. Vou deixar o nome dele aqui na descrição, que é Exu, para abrir os meus caminhos. Então, assim, além de ficar o tempo todo me lembrando que Exu está na minha força, abrindo os meus caminhos, eu também acredito com mais firmeza nas aberturas dos meus caminhos. Então, isso é o arquétipo. Aqui na minha mesa, por exemplo, eu tenho essa coruja. A coruja, ela ativa em nós a intuição, a sabedoria, Aquela sabedoria mais antiga, mais de alma. Eu sou taróloga, então esse arquétipo é super útil para mim. E tenho N coisas e tem N arquétipos que você pode usar. E como que ele funciona? Ele ativa no nosso consciente o lado luz e o lado sombra. E por que a gente vai para um arquétipo? Porque de alguma maneira nós sentimos que precisamos daquela força. Aqui no caso, a carta da força. Durante mais de 2 anos, essa imagem ficou na tela aqui do meu notebook. E assim, eu ficava olhando o tempo todo para absorver aquele arquétipo, eu quero essa força. Não, ficava lá. E o meu notebook ele fica constantemente ligado. Mas poucas vezes eu minimizo tudo. Sempre às vezes fica numa página, ou como está no momento agora no Spotify, fica assim. Então poucas vezes, não foram várias vezes durante esses 2 anos, eu olhei diretamente para a carta da força. Porém, ela trouxe muito, mas muito resultado para a minha vida. E é uma coisa assim que você não percebe, mas vai acontecendo. Por que eu, como taróloga, coloquei a carta da força? A força, ela traz, o símbolo da sabedoria, e essa pessoa, ela está domando esse leão. O leão são os nossos medos. Um dia eu olhei para essa carta e eu vi que os nossos medos são os nossos poderes internos. Que a gente tem tanto medo dos nossos poderes, porque sim, somos extremamente, infinitamente, divinamente poderosos, que a gente tem medo da nossa própria força. Se eu tenho medo de falar em público, é porque eu tenho o dom da comunicação muito forte em mim e vai me levar muito longe. Então, por medo desse sucesso, eu seguro esse poder. Eu deixo o meu medo ficar maior do que eu. E isso envolve N coisas e dá vários rolês esse assunto. Mas, resumindo, é isso. Então, quando eu olhei para a força e entendi que minha força, era o meu poder, o meu medo, tudo isso era muito grande, mas que poderia me levar muito longe, então eu coloquei o arquétipo da força. Esse é o lado luz. Qual é o lado sombra? Sombra entre aspas, porque sempre nos ensina alguma coisa. A força, ela traz o perdão ao passado. E eu não reparei, mas de uns tempos pra cá, tudo quanto é coisa que aconteceu no meu passado, eu lembrava. Lembrei de coisas assim, que estava ali guardado na última gaveta, lá no fundo, embaixo de tudo, coisas que caíram atrás da gaveta e ficaram lá por anos e anos, coisas pequenas, coisas grandes. Eu lembrei de muita coisa. E eu fui ressignificando essas memórias, até que um dia
que foi o dia que eu me despedi do arquétipo da força e tirei o arquétipo da força do meu computador, até que um dia eu vi que todo esse tempo, a carta da força, o arquétipo da força, estava me levando para me perdoar. Perdoar as pessoas, a gente até às vezes sente dor para perdoar, às vezes tem dificuldade, porque tem uma vítima muito forte dentro de nós, magoada, ressentida, desiludida, rejeitada, abandonada, seja o que for. Mas com o tempo a gente perdoa, a gente segue, fica ali aquela lembrança, mas a gente nunca para fazer o auto perdão. Sabe aquelas cargas imensas de culpa que a gente carrega, de arrependimento e até de concordância com o ato que os outros fizeram para nós. Sim, na hora que essa minha ficha caiu, que foi num domingo à tarde, a minha vida começou a mudar assim da água para o vinho. Coisas que estavam empacadas começaram a se resolver. Por quê? Porque eu reclamava das pessoas que passaram pela minha vida, mas eu me buscava perdoar, eu reclamava da falta, da carência, daquilo que foi injusto e buscava perdoar, mas eu não havia parado para pensar que eu, Silvia, claro, havia concordado com aquelas situações. Sabe aquela coisa? Eu tenho uma memória que aconteceu 2 dias depois do meu casamento, que foi assim, uma grande decepção na minha vida. Não contém contar aqui o que é, porque é muito pessoal. E aquilo foi assim tão surpreendente que eu nunca imaginei passar por aquilo. E eu sempre tive uma mágoa muito grande do meu ex-marido sobre isso, mas muito grande. Aquilo doía dentro de mim. E aí um dia eu falei assim, nesse domingo, que a minha vida mudou, eu falei assim, ele fez aquilo. E todos esses anos eu venho sentindo essa dor e buscando perdoar essa memória. Só que quando ele fez aquilo, o que eu fiz? Eu aceitei. Ali naquela hora, eram 2 dias depois do casamento, eu tinha que ter feito as minhas malas e tinha que ter ido embora. Mas eu aceitei, porque de alguma maneira era mais fácil aceitar. Toda a trabalheira que daria 2 dias após o casamento, na minha cabeça, na minha aqui, Silvia, não é do outro, não é de fora. Era mais fácil permanecer. O dia que essa ficha caiu, que os outros sim têm culpa pelas situações da nossa vida, e nós temos culpa por aceitar essas situações, por não tomar uma atitude, por não fazer uma mudança, ou por ficar choramingando aquela situação por anos e anos. Quando essa minha ficha caiu e eu ouvi, Silvia, não é fora que você tem que perdoar, é dentro. E aí eu fechei os olhos, eu respirei fundo e eu me perdoei sinceramente. Perdoei todas as células do meu corpo, todas as minhas energias. Eu me perdoei assim de coração, de corpo inteiro. E aí eu chorei. E a partir daquele dia, tudo começou a desenrolar. E nesse dia, quando eu vi que as coisas estavam acontecendo, tudo, essa lembrança vindo à tona, eu senti, está na hora de encerrar a função do arquétipo da força na minha vida. Ela já fez, essa carta já fez o trabalho dela. E aí eu fiz uma oração de agradecimento a essa carta e ao tarô por todas as mudanças imensas que aconteceram na minha vida naquele dia e a partir daquele dia. E aí o que eu senti? Eu senti e eu recebi essa mensagem do universo que eu estava precisando do arquétipo do imperador. O que é o imperador? O imperador, ele faz o que precisa ser feito. Ele organiza a casa, ele põe tudo assim certinho, ele planeja, ele vai lá e ele toma as atitudes. Ele não fica só desejando, sonhando, imaginando, esperando, ou seja, flutuando, no campo das ideias, no campo da fluidez, que é ótimo. Porém, nós não vivemos no campo da fluidez, nós vivemos no campo material da Terra. Então é ótimo ter fluidez, mas agora eu preciso de aterramento
e realizações. Então, desde então, quem está no meu computador e também na tela de bloqueio do meu celular é o imperador, porque é dessa energia que eu vou, precisar daqui para frente. Talvez eu fique 2 anos com uma força, talvez eu fique menos tempo, até eu sentir essa virada de chave com a carta do imperador. O imperador, ele tem esse lado luz, de fazer, acontecer, planejar, organizar e ter disciplina e constância. Mas ele também tem o lado sombra. E qual é o lado sombra do imperador? É o egoísmo. É dizer não para algumas situações, para dizer dizer sim para mim. É me colocar em primeiro lugar. E aí é que eu tenho que dosar essa situação, porque afinal eu estou nesse mundo para servir, como todos nós, mas o meu trabalho é servir através do tarô, da terapia, do curso de tarô, mas eu também preciso em alguns momentos falar não para servir a mim, a minha vida, para colocar essa casa no lugar e tudo o que eu preciso para seguir prosperando usando o arquétipo do imperador. Uso só esse? É óbvio que não, porque como eu disse, tem Exu, tem coruja, tem os cristais que também trazem os arquétipos deles, tem a rosa vermelha, tem muita coisa aqui na minha vida. Todas essas coisas estão me influenciando. Então, a partir de agora, preste atenção em quais imagens estão influenciando a sua vida. E vamos supor que você tem lá uma imagem de uma galinha. Vá pesquisar o arquétipo da galinha, o lado luz e o lado sombra. Que você tem um pinguim na sua cozinha, vai pesquisar o lado luz e o lado sombra e veja como isso está reverberando na sua vida. E se você tem um tarô, comece a usar o tarô dessa forma arquetípica. E se você não tem, você consegue pegar uma imagem na internet e colocar, no seu computador e no seu celular. Mas antes, muito importante, antes de tudo, pesquise sobre o arquétipo. Pesquise o lado luz e o lado sombra. Não vá colocar o imperador só porque eu falei, a força só porque eu falei. Pesquise antes e veja se realmente é isso que você está precisando. Viu que é? Escolha a imagem que lhe agrada, aquela imagem que faz assim, pá, e te chama. Para mim são as imagens do tarô de Rider-Waite, mas eu tenho, através da internet, algumas outras imagens também, que eu também uso. A força, por exemplo, eu usei essa e usei mais 2 outras. Eu fiz 3 imagens da força. Então, perceba, qual é a imagem que o seu coração diz, é essa. E aí é essa imagem que você vai colocar. E apenas isso. Você não precisa ficar rezando por arquétipo, você não precisa ficar olhando fixamente, você não tem que se programar para olhar toda hora. É simplesmente deixar e soltar. Vai acontecer. E comece com o tempo a prestar atenção nas mudanças que ocorrerão na sua vida até o dia da virada de chave, aonde, como eu, pude me despedir do arquétipo da força para usar o arquétipo do imperador. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aqui no gostei desse vídeo. Se você vai usar, escreva nos comentários, vou usar o arquétipo tal, vou pesquisar o arquétipo tal, escreva gratidão, escreva, se comunique comigo, porque assim a nossa energia, ela cria uma ligação mais forte. E até o próximo vídeo, gratidão!